This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Desde o momento que percebemos os objetos voadores que não sabemos o que são, um véu de mistério e terror pairou sobre essas aparições que desafiam a lógica e a ciência até os dias de hoje. Inúmeras teorias têm tentado desvendar esse enigma, inclusive algumas que ousam mergulhar nas profundezas das conspirações que envolvem figuras poderosas. E nesse episódio, dedicamos esforços em busca de respostas sobre OVNIs, mesmo que isso signifique desvendar uma hipotética realidade no qual um grupo foi formado para decidir o destino da humanidade frente a esse fenômeno. Sim, Majestic 12. Tentamos reunir todas as peças desse quebra-cabeça maquiavélico, revelando uma surreal e, quem sabe, extraterrestre verdade encoberta por esse comitê secreto composto por cientistas, líderes militares e funcionários do governo, formado lá em 1947, depois de Roswell. Tudo isso montado pelo presidente dos Estados Unidos na época, Harry S. Truman, com o objetivo de facilitar a recuperação e investigação de espaçonaves alienígenas, supostamente. Então coloque seu chapéu de alumínio, porque hoje no Mundo Free Confidencial a gente vai investigar essa história bem a fundo. Então é isso, eu volto logo depois da vinheta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o Majestic One desse podcast. Porque hoje vamos reviver o caso Majestic 12, a maior, talvez, conspiração ufológica americana. Será que rolou? Será que não rolou? Temos aqui o nosso Majestic 2, Rafael Jacaúna. Rapaz, eu não sabia qual era o assunto não, mas eu gosto desse assunto pra caramba. Muito bom. Ou seja, antes eu perguntava se o pessoal leu a pauta, agora eu vou ter que perguntar, você sabe o tema que você vai gravar hoje? Mas bom saber. Não, pô, eu sou preparado pra qualquer tema ufológico, pô. Joga aí que a gente já sabe. Entendi, tá bom. Tô doidinho pra demitir metade da galera e contratar gente que lê pauta. E temos aqui também nossa Majestic Tree, Jay Carrillo. Hoje a gente finalmente vai falar sobre os MIBs Homens de Preto, a origem. Olha aí. A origem tá aqui, ó. A gente vai explicar hoje como é que surgiu isso aí. Tô muito animada. Olha aí, ó. Onde surgiu o Will Smith e quando ele entrou na agência, a gente vai explicar isso hoje. Temos aqui também nossa queridíssima Adriana Mello. Olá, gente. Boa noite. E hoje eu preciso dizer que eu pulei o muro e de believer hoje eu tô de cética nesse podcast. Olha aí. Ganhamos! Rafael vai ter que dar o dobro agora, hein? Ui! Ui. Temos aqui também nosso queridíssimo Ohel. E aí, tranquilo? Você já pensou que o Majestic pode ser uma escala como notas escolares, que conforme aumenta vai melhorando? Você tá se titulando, eu sou Majestic 1, não sei o quê. Na verdade, você é o pior deles. Faria todo sentido, né? E o melhor é o Majestic 12, já pensou? Olha aí, ó, tá vendo? Majestic café com leite. Olha aí, o Majestic 0, o Majestic estagiário, né?
É aquele que é o bucha de canhão. Eu lembro uma vez que eu vi era um filme, esses filmes porcaria, assim, que o cara, ele era um agente 00 também, né? E aí, ele meio que tirava uma onda, ele dizia que o 007, tipo assim, ele é só o 7, sabe? Ele era tipo o 001, assim, tá ligado? Ele era o cara mais importante da agência, né? Então, na verdade, quando você assiste o filme 007, você tá vendo só, tipo assim, uma historinha aí do agentezinho 7, assim. Foda mesmo é o 1, o 2, eles que têm as aventuras legais, assim, da agência. Caralho, com certeza. E, gente, vamos falar sobre essa grande conspiração ufológica, mas antes da gente voltar a falar nisso, deixa eu dar aqui um recadinho rápido antes da gente começar. Galera, eu mal tenho como agradecer a vocês, porque em uma semana a gente conseguiu bater mais de 70% da campanha do Catarse do nosso próximo especial de outubro. Você não sabe o que eu tô falando? Eu vou te explicar bem rapidinho. Todo outubro, Halloween, né? É o nosso mês, né? Não é mês de aniversário, mas é aquele mês simbólico, muito simbólico pra gente, né? Nós lançamos sempre uma minissérie profissional, parrudona, legal, cara, que, poxa, mexe muito com a gente. Uma minissérie de ficção em formato podcast, olha só. E esse ano a gente já tem a história, se chama O Ruído. Só que para financiar, para vocês que não sabem e tá dando mole, mesmo em formato podcast, é caro. Então a gente precisa de uma colaboração e, cara, batendo mais 70% é praticamente certo que a gente vai conseguir bater a campanha nos 45 dias que pedimos. É uma campanha bem encurtada, justamente porque é uma grana que vai ajudar a financiar a edição, os atores, estúdio e tudo mais. E hoje eu vou dedicar a falar um pouquinho das recompensas que eu acho mais legal e que você que tá escutando isso agora pode se interessar muito. Para você que é criador de conteúdo, pretende ser, a gente está lançando 3 workshops diferentes envolvidos na criação de conteúdo. O primeiro deles é com a Ira Croft, né, minha sócia, parceira, e que tá sempre aqui também no Mundo Freak, que ela tá fazendo um workshop de produção e divulgação de podcast. Você que já tem um podcast, você que quer divulgar um podcast, quer aprender os meandros do marketing, cara, pega esse workshop que ele é pra você. Tem outros 2 workshops que são ministrados por mim. Uma delas é como criar um podcast que não sai da cabeça do seu ouvinte. E diferente de workshops e cursos por aí, que tem uma galera que, né, não tem coisas relevantes pra mostrar, a gente tem coisas relevantes pra mostrar. Você, inclusive, está vendo aqui um grande produto de anos de intenso debate, experiência. Eu e a Ira, a gente tem mais de 10 anos de podosfera, profissionalizando aí o conteúdo. Então, pra você que, por exemplo, pode pegar esses 2 workshops, um para produção e divulgação, o outro para criação. Então você cria, aprende a produzir e depois aprende a divulgar. Olha que massa. Tenho também, aproveitando pra galera que gosta de ficção, então isso vai valer tanto pra quem quer fazer um podcast de ficção, quanto também pra uma pessoa que quer escrever um livro, quer escrever um quadrinho. Tem um workshop meu, que eu também tô colocando aqui na campanha, que é criação de mundos e universos e personagens fantásticos. Então, pra você que quer entrar aí, não precisa ser necessariamente falar do gênero fantasia, mas pra qualquer tipo de história que você venha a ter, vai ser também um workshop bastante interessante pra você. Tem uma outra recompensa que, cara, eu tava achando que não ia dar nada, mas eu tô vendo que ela tá sendo bastante procurada. Que é o quê? É uma recompensa que, para além de ajudar a campanha, você vai conseguir receber uma voz personalizada do Andrei. Imagina o seguinte, você tá dormindo agora, gente, do nada. Acorda! Aquele cara lá, acorda, pelo amor de Deus, né? Longos dias e belas noites. Mas pode ser absolutamente qualquer coisa que vocês quiserem. Se quiser dar de presente pra alguém, se quiser alguma coisa pra você, a mensagem especial, aquela mensagem no pé de ouvido, você pode adquirir. E eu tô achando muito doido que a galera tá realmente muito empolgada, né, com esse tipo de coisa. E, cara, tem a recompensa que eu acho que também é uma das mais legais, que é a única recompensa física que a gente tem lá atualmente, que é a caderneta especial O Ruído, que a gente já liberou aqui. Eu falei da sinopse no episódio passado, então você já... Não vou ficar aqui enchendo muito o saco de vocês e tal, mas o pôster ficou lindíssimo e você vai conseguir ter um caderninho físico para investigando com a nossa jornalista, que vai protagonizar esse especial, as investigações que ela tá fazendo. E, além disso, usar para todas as outras coisas. Então, cara, também é um presente muito legal. Tem também anúncios dentro do podcast Mundo Freak, anúncio dentro do podcast O Ruído. Então, galera, o céu é o limite, entrem aí. Será que a gente consegue bater essa semana? Até domingo? Até a próxima segunda, vai. Será que a gente consegue bater 100%? A gente já bateu aqui, ó, na data de publicação desse podcast, a gente bateu mais de 80% de arrecadação. E eu tô doidinho pra segunda-feira já liberar nas redes sociais as nossas metas estendidas.
que, cara, eu tenho certeza que vocês vão se amarrar quando eu anunciar. Então, é isso. Além de tudo, né, vocês sabem que o Mundo Freak Confidencial, ele voltou a ser um podcast independente. Então, mais do que nunca, e inclusive eu vi algumas pessoas tendo um pouco de confusão com relação a isso. Andrei, mas essa campanha de financiamento do ruído, o que tem diferente da campanha recorrente que vocês sempre fazem? É bom a gente deixar isso bem claro. O Apoia-se, apoia.se/confidencial, é aquele mínimo cafezinho, aquele R$10 por mês que você já ajuda a fazer, enfim, esse podcast acontecer. E assim, gente, não subestimem a nossa capacidade de produção e nem superestime também. Então, entendam que a gente tá sempre precisando de apoio, a gente tá sempre precisando disso. Então, o que eu recomendo é, se você puder ajudar, quiser ajudar, apoia-se. A campanha do ruído no Catarse não é uma campanha recorrente, ela é uma campanha pontual que vai até mês de outubro. Então, ele é algo que ele não vai para investir na produção do Mundo Freak Confidencial, do Aconteceu Comigo, enfim, diversos outros podcasts da casa. Ele é apenas pra gente conseguir pagar todos os profissionais, porque, cara, é um podcast de ponta. Encarecidamente, se você tiver puder ajudar de 2 campanhas, seria ótimo. Se você não puder, não tem problema. Se você quiser escolher uma, talvez Apoia-se pode ser interessante, porque ele tem aquela recorrência, você deixa ali o seu cartão de crédito, você esquece lá, né? Tem o ruído também, se você te falar, pô, Andrei, eu não tenho uma recorrência, né? Sei lá, eu sou freela, não sei como é que vai ser mês seguinte, mas eu tenho um dinheirinho agora. Pô, considere apoiar aí o ruído, você já tá ajudando a gente pra caramba. E se você não conseguir, não tem qualquer problema, ouvinte. Você baixando esse episódio, você dando audiência pra gente, você seguindo a gente nas redes sociais, @mundo_freak no Twitter e @mundofreak em todos os outros lugares, cara, você já tá ajudando a gente pra caramba, então eu já agradeço demais vocês por isso. Dá aquele RT, aquela compartilhada, dá aquela comentada, a gente pode nunca subestimar que as redes sociais, elas têm essa coisa do algoritmo, né? Então, comentar, por mais que você não tenha muita coisa a dizer ou acrescentar no episódio, ou corrigir a gente, seria legal, toda vez que você vê um post nosso, pô, deixa um comentário lá, pô, achei legal, ou então falar, pô, legal, mas pode melhorar. Enfim, eu não vou ditar o que você pode ou não fazer, ou falar, mas vocês comentando ajudam pra gente pra caramba o engajamento das redes sociais, e hoje virou um cenário de disputa, né? Então é isso, eu prometi que ia ser rápido, eu também não vou ir muito além disso aqui, só vou deixar um negócio. No post desse episódio, eu vou deixar o link também do nosso novo perfil do TikTok. A gente tá com 2 perfis agora do TikTok pra você ver como é que a gente tá aprontando, hein? O oficial e o não oficial, que é o de cortes, cara. Então, se você gosta do podcast, você vai relembrar dos melhores momentos dos podcasts passados, ou talvez receber aí alguns spoilers do que vai sair essa semana. Cara, segue a gente lá. Eu coloquei como Cortes MFC. É só você procurar no TikTok. Caso você não consiga lembrar, entra no post desse episódio que o link vai estar aí, tá bom? Então é isso. Vou voltar aqui pro papo, porque, cara, o que será que os Majésticos 12 estão aprontando? Vamos lá, então. Majestic 12, ela é uma conspiração bastante conhecida no meio ufológico, principalmente norte-americano, e como o brasileiro é tudo pela saco de norte-americano, né? A gente meio que sabe todas as paradas também, né? Tô sentindo falta de uma grande conspiração brasileira de OVNI. Não tem um grupo brasileiro cívico-militar que comanda na Rede das Sombras, as quedas de naves, né, que cai toda semana? Eu acho que tem, hein? Porque o Rafael fez um lá. André, é que no Brasil a gente consegue ser muito melhor do que os gringos. Aqui é tão bem escondido, tão melhor escondido, que nós achamos que nem existe. Olha aí, ó. Esse que é o negócio. Entendi, gostei. É que a galera do UFO agora aqui mudou o objeto de trabalho, né? Agora o negócio deles são cidades perdidas na Amazônia e tal. ET não... É verdade. ET tá fora do... Real, é que aqui no Brasil, é o que eu digo, lá nos Estados Unidos tem gente que fica falando que o MIB fica atrás 10 anos coagindo a pessoa, aquela coisa toda. Aqui no Brasil, eles matam logo o cara rápido, rapaz. Acaba muito ligeiro. O cara começa a falar, o último que tentou falar foi aquele lance da Operação Prato, o cara se morreu, pô. Isso aqui é rápido. Eu comparo bastante com a relação de serial killer, né? Tipo, a gente não tem serial killer brasileiro. Não tem. Eu tenho. Imagina. É nada, pô. Não, Jagana, mas não é verdade não, pô. Aqui, pô, tá tranquilo aqui. Os caras têm até loteamento aí e tal. Calma, vamos lá. Loteamento. Não tem mais Spotify para o lado jurídico. Vamos pra frente. Vamos começar do começo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar um pouco sobre Roswell, que é um tema que já foi extremamente debatido. A gente tem 2 episódios falando sobre o nosso primeiro episódio do podcast e o nosso episódio 200, né? Acho que 200 ou 300, que a gente grava, que ele foi um marco para a ufologia mundial nesse sentido, né? Esse caso.
independente se você acredita ou não, Roswell tá geralmente muito conectado em todas as conspirações ufológicas que tem. Ali você nasce aquela crença da falta de credibilidade de instituições. Assim, instituições, na verdade, eram bastante questionadas nos Estados Unidos, né? Enfim, eu não vou falar aqui de história americana, mas quando você envolve o tema alienígena, não tem como não falar daqui, né? Então a gente tá falando de 1947, então a gente tá falando de 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e estamos falando aí do início da Guerra Fria, no qual saiu uma notícia de jornal que um dos militares fala, então, a gente recuperou uma nave. Aí no dia seguinte o jornal falou, aquela ali era sacanagem, não acreditem nessa história. E a galera ficou muito cabreira, falou, caralho, que isso? O cara dá uma notícia dessa, aí depois eles vão refazendo as versões, etc e tal. E pros ufólogos essa história nunca foi engolida a sério, assim. Tipo, o que aconteceu? Por que esse cara deu essa notícia aí dessa maneira, né? Mas a ideia geral, quando a gente vai falar sobre o Majestic 12, é que o Majestic 12 seria um comitê especial, oficial, mas não oficial. O que eu quero dizer com isso? Feito por oficiais, né? Pessoas, membros do governo, mas que sejam por baixo dos panos, né? Então seria uma espécie de comitê liderado pelo presidente Truman, que seria isso, né? O Harry S. Truman, em que ele teria juntado mais 12 cabeças, né? E ao invés de ir pra Grécia e formar os Cavaleiros do Zodíaco, meu Deus, os Cavaleiros de Ouro, eles fizeram ali o comitê pra saber o que faz com essas naves, né? Novamente, dentro dessa narrativa de ufologia, né? Porque você vai precisar ter uma certa sustentação das grandes afirmações de que, poxa, existem naves, caem naves, o governo sabe, porque ele tá escondendo. Se ele tá escondendo, então a gente precisa entender como é que foram os mecanismos utilizados para fazer esses subterfúgios. E aí o Majestic 12 tá dentro da identidade folclórica ufológica americana nesse sentido, em que a gente tem aí essa questão. Eu lembro muito, por exemplo, a Jay brincou do MIB, né? Mas você tem coisas muito parecidas com... Eu não sei se eles chegam a citar o Majestic 12, eu acho que não, diretamente, mas eu lembro que você tem vários episódios, tanto do desenho animado, como também você teve aqueles filmes, não se lembro se o segundo ou se o terceiro, né? Que abordam muito o passado de um dos personagens, né? Que fala justamente com esse envolvimento do governo, do tipo, montar agências secretas que vão lidar com essas coisas. Aí surgem essas coisas como Homem de Preto. Quem seriam essas pessoas que estão ali dispostos a esconder essa verdade da gente? O agente secreto do agente secreto, no caso, né? É. O governo, você vai criar pessoas, uma outra comunidade pra poder guardar muito bem esse segredo, né? Parece uma caixa dentro da caixa. Apesar que lá nos Estados Unidos é meio comum isso, né? De não há muita colaboração entre as agências lá, né? Às vezes até dentro das próprias agências você tem grupos que operam separados, de modo secreto, e que o cara não sabe da existência, não sei o quê, né? Então isso é uma coisa meio... Isso é um mecanismo anti-espionagem, né? Uhum. Pra você compartimentalizar a informação. Isso é muito falado no Oppenheimer, né? A gente cita em um podcast passado de ufologia que a gente dá justamente esse exemplo, né? Isso não é colocado no filme, mas é um fato histórico que, por exemplo, o presidente da época, eu acho que era o Truman, inclusive, ele não sabia da bomba atômica. Chega um general lá e fala, então, presidente, a gente conseguiu desenvolver essa parada aqui. Quer dizer, você imagina, o cara é o presidente americano, só que é um civil, né? Então você vai ter diversos mecanismos que você esconde pra justamente não vazar informação, pros soviéticos não ficarem sabendo. E isso vai esquentar bastante esse clima, desculpa o trocadilho, de Guerra Fria, né? Tem aquele outro filme também, documental, que é o Independence Day também. O presidente não sabia também da existência, né, dos alienígenas da Área 51, né? Isso que vocês estão comentando tá muito, muito atual, né? Esse lance da compartimentalização ficou muito clara. Isso pro norte-americano era muito mais comum. Para nós, essa coisa de subdivisão dentro das divisões é um pouco burocrático demais. Porém, é bem isso, essa ideia que uma informação dessa ficou na mão de 12 que entendiam mais, e talvez esses 12 se compartimentalizassem entre eles também, né? Então, essa divisão dos assuntos, do que cada um combina, cada um sabe das coisas, é bem a cara da ufologia que estamos vendo hoje em 2023. Quer dizer, então, que tipo, tinha o grupo do Zap do Majestic 12, daí de repente um manda uma mensagem errada. Grupo do Zap sem o fulano. Aí o cara descobre que tem um outro grupo do Majestic 4 só, já pensou? Ele fica todo bolado. Porra. Parece o grupo do MDM, né? Opa! Mas é basicamente isso que acontece pra surgir o folclore do Majestic 12, né? Porque só acontece em 1984. A gente tá falando aí de uma coisa que aconteceu em 1947, que é o caso Roswell, e só vai reverberar em 1984. Eu posso contar o que foi que aconteceu? Claro, por favor, fale.
TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So in collaboration with big-name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right, new music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap. Um belo dia, um produtor, ufólogo, tava produzindo, né, umas coisas aí de ET e etc. E ele recebe um pacote um tanto quanto duvidoso na casa dele. E tem vários rolos de filme ali dentro. O nome dele é James Shandera e ele tá falando com o cara que tá ajudando ele a produzir esse documentário e fala: olha, recebi um pacote aqui cheio de filme. Foi você que me mandou? Daí o produtor dele: não fui eu que mandei. Ele falou assim: cara, a gente recebeu um negócio aqui. O que será que deve estar acontecendo? E daí eles voltaram para casa e revelaram esses rolos de filme e os negativos, eles revelavam 8 páginas de documentos sobre a existência do conhecido MJ-12 e o que era esse grupo, que na verdade era recuperar os detritos de uma nave extraterrestre que aconteceu ali na queda que teve em Roswell, né? Além de corpos alienígenas. Então houve aí essa junção de 12 pessoas, que são nomes relevantes dentro do governo americano, que acho que mais pra frente a gente vai falar, para poder estudar, resgatar e guardar esse segredo que foi o que aconteceu em Roswell. Então, tipo, é um negócio que aconteceu em 1947, vai ter umas coisas ali em 1950, mas isso só vai ser revelado em 1984, só vai finalizar quase 10 anos depois, na década de 90. Então é um negócio que fica aí, ó, há muito tempo. Ele literalmente, como o André estava falando antes, faz parte do folclore ufológico. Então, Jay, mas você sabe que esse é o ponto que me transforma numa cética. Porque eu fico pensando, se já é difícil você guardar um segredo entre 4 pessoas, imagina você guardar um segredo desse tamanho entre 12 e por 40 anos, cara. É por isso que o Andrei não fala dos projetos dele pra gente. Jamais. O bizarro que eu achei também é que o relatório aí que eles recebem não fala, tipo, que Roswell a gente tinha notícia de, sei lá, um disco, 2 criaturas. Eles falam que foram 7 discos voadores e 27 corpos de alienígenas, tipo, 7 discos. E quase 30 alienígenas que o governo tinha acesso. Cara, era outro nível, assim, já, da parada, né? Mas aí, Hel, eu vou te falar o seguinte. Pelas novas informações que falamos aqui nos últimos programas do Mundo Freak, combina muito bem do que coisas que a gente conversou aqui com o ufólogo Rony Vernet e das coisas que estavam sendo faladas lá no Congresso americano. E aí, as informações combinam com essas coisas do Majestic 12. Por isso que os céticos estão tão putos com essa história aí, que o cara tá todo se verniz de verdade e tá dando muita razão, assim, pra essas histórias, assim, tipo Majestic 12. Pois é. Pode ser alguém mentindo sobre esses documentos antigos e pegando essas histórias e falando, não, isso aqui é verdade. Poderia. Mas as coisas se combinam com essas histórias antigas aí, né? Então, eu sou cética em relação a isso, mas não é crime você... É um negócio que eu tava pensando, tipo, eu fui revisitar a história do Majestic 12 e daí eu tava pensando, porque uma das teorias é que esses produtores, esses ufólogos, eles falsificaram, a teoria dos céticos, né? Eles falsificaram esses documentos e conseguiram colocar na biblioteca do Congresso e daí essa é a teoria da conspiração. Só que não é crime você fazer isso nos Estados Unidos? Você forjar a documentação? As pessoas não deveriam estar presas? Por que elas não estão presas? Entendeu? Tipo, se foi mesmo um hoax, uma forjação de documentos pela Constituição dos Estados Unidos, é crime. Você não pode fazer isso. Por que essas pessoas não estão presas? E, na verdade, os Estados Unidos foram lá e colocaram, né, tá escrito, eles remandaram esses documentos escrito bogus, que é tipo, farsa, não é sério, não é verdade. Eu fico, tipo, me perguntando em relação a isso. Eu acho que a Jay fala muito bem isso, justamente porque quando a gente fala sobre essa história, a gente não tá falando sobre a década de 50. A gente tá falando sobre a década de 80. Eu, por exemplo, eu sou muito cético com relação a um pouco desse folclore ufológico americano. Eu vou dar um pouco dos meus motivos mais pra frente. Mas justamente porque eu acho que tudo é muito complexo e muito intrínseco e pessoas têm informações demais com coisas de menos, com fatos pouco prováveis aqui dentro dessa questão. Mas eu acho que oferece
algum tipo de explicação para realmente uma dúvida que a gente tem. E quando a gente tá falando sobre os anos 80, é bom a gente salientar. A gente tava meio que numa espécie de auge da febre ufológica. A febre ufológica, ela pega ali entre 60, 70 e 80. A gente vai ter aí, por exemplo, vários dos filmes clássicos de ufologia. A gente vai ter ET, a gente vai ter Contatos Imediatos de Terceiro Grau. A gente vai ter um monte de coisa que tá sendo dessa época. Às vezes pode ser até depois, né? Que a gente tá falando de 84. Pode ser 85, 86, 87, 89. Não importa. Mas esses filmes saindo nessa época fala sobre como isso tava reverberando pra opinião pública, como isso tava bem aceito como mitologia moderna. Fala sobre como as pessoas tinham uma demanda social, mercadológica, dessas pessoas querendo consumir esse tipo de história. Então, o meu problema, principalmente com esse tipo de documentação, afirmação e testemunha vindo dessa época, não quer dizer, claro, que isso não é um argumento que sustenta falando que tudo é falso, mas eu acho que tem muito desses argumentos, dessas testemunhas que surgem pra vender livro. Tem muita gente, muito ufólogo nessa época que tava vivendo exclusivamente de palestra, de vender livro, e infelizmente, como a cultura americana é extremamente mercantilizada, é aquele tipo de coisa do tipo, você precisa da próxima grande informação bombástica no seu próximo livro. Você precisa de uma nova informação. Você precisa sustentar essa rede, porque, antes de tudo, ela é comercial e dá muito dinheiro. Então, nesse sentido, eu tenho algumas questões com essa época. Mas é fato que aí você vai ter, vamos dizer assim, uma espécie de vazamento desses documentos. Esses documentos, eles são entregues como reais, através de pessoas que afirmaram que trabalhavam na CIA na época, né? Inclusive, é interessante falar que a CIA teve bastante interesse com experimentos de diversos tipos como esse. Inclusive, acho que foi debate em vários episódios aqui do Mundo Free Confidencial, que o governo americano, ele sempre teve interesse nisso, não necessariamente como um aspecto do tipo, isso é verdade, temos aliens, etc e tal, mas até como um aspecto de contra-espionagem, né? Você, às vezes, colocar esses vazamentos para meio que dar uma mensagem para a União Soviética, ou existe até um medo oposto, né? Dos Estados Unidos, como governo, suprimir esse tipo de narrativa conspiracionista, justamente porque é uma narrativa de enfraquecimento das instituições, né? Que poderia ter sido plantado pelos soviéticos, por exemplo. Além de tudo que eu falei, ainda existe esse momento muito específico que a gente viveu, em que todas as informações, principalmente falando sobre governos e sobre política, é algo que você precisa enxergar a segunda, terceira, quarta camada. O que recai a gente também para um tipo de argumentação muito problemática, né? Que vira hoje lá a galera no Twitter falando, mais uma cortina de fumaça dos Estados Unidos, né? Do tipo, vamos inventar. O governo dos Estados Unidos está inventando ET para falar que eles não são confiáveis como cortina de fumaça para alguma coisa. Quer dizer, não sei se isso faz muito sentido, mas eu acho que a gente tem que colocar isso em consideração quando a gente tá falando sobre Majestic 12. A ideia geral é que a gente teria o Majestic 12 feito aí pelo o Jamie Chandera, que inclusive eu acho esse nome maravilhoso, né? Parece que ele veio dos Thundercats. Eu gosto muito dele. Ele faz um papel de investigador muito bom, tá? Eu gosto dele, mesmo ele sendo ufólogo. Eu gosto dele porque ele... Coitados ufólogos. Caramba, já chega humilhando, hein? Não, ele faz um trabalho muito... Ele tem um trabalho muito competente em relação a ele pega esses filmes e ele fala assim, tá, beleza, a gente tem uma problemática aqui. Se a gente for a público, isso é como se fosse crime, né, gente? A gente tá atacando o governo, dizendo que eles estão escondendo uma coisa que eles disseram que era um balão meteorológico. Então, isso vai dar problema pra gente. E se eu continuar sem fazer nada com esse material, eu tô perdendo a oportunidade de descobrir a verdade. Então, o que ele e o produtor dele fazem juntos? Eu esqueci o nome do produtor. Eles vão até a biblioteca do Congresso para ver se eles acham mais documentações em relação a essa documentação que eles receberam, né? Então, o que eles vão fazer? Eles pesquisam o tipo de papel que foi usado para imprimir essa documentação, tanto que eles chegam a um determinado momento que é um papel tão específico que só o governo americano e mais uma empresa usava esse tipo de papel. Eles vão analisar a marca d'água, porque tem nomes muito grandes, né? Tipo de presidente e de generais. Então ele falou assim, vamos ver se a assinatura tá certa ou não. Tanto que em determinado momento eles acham uma documentação que é chamada de Cutler Twinning, entre dois nomes muito grandes do governo americano. E o que acontece é que não tem assinatura de um dos caras. Daí ele vai lá e vai ver que o
cara nem tava no país, não tava nos Estados Unidos, então não tinha como assinar esse negócio. Então era, tipo, normal não ter a assinatura dele, porque foi emitida pela agência dele, no caso. Então ele faz um papel de detetive muito competente em analisar essas coisas, que eu acho muito interessante, né? E às vezes é só tipo, eu vi, ou então eu fui abduzido. Não que isso seja uma coisa que a gente vai simplesmente negar, né? Mas ele literalmente fez um papel de detetive aí pra analisar, pra ver se a documentação é verdadeira ou não. Quem seriam esses membros desse comitê responsável meio que por criar as políticas internas e sombrias do governo americano, né? Quem eram os Majestic 12? A gente tá falando do Lloyd Berkner, que ele é físico, engenheiro, inventor e líder de estudos atmosféricos. A gente tá falando do Detlev Bronk, que é biofísico, se tornou presidente da Universidade Johns Hopkins. A gente está falando de Vannevar Bush, engenheiro, inventor, administrador de ciências. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi chefe do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos. Trabalhou no início da administração, inclusive, do Projeto Manhattan. É bom a gente falar, né? Projeto Manhattan da bomba atômica, tá? Oppenheimer. A gente tem o James Forrestal, último secretário da Marinha e o principal secretário de defesa da época. O Gordon Gray, que é advogado que se tornou secretário do Exército de Truman. O Herschel Hillenkoetter, ele é o almirante que foi o terceiro diretor de Inteligência Central, DCI, e primeiro diretor da Agência Central de Inteligência. Quem, senhoras e senhores? Ele mesmo, a CIA. O senhor CIA estava aí. O Robert Montag, que seria tenente-general do Exército, que havia inclusive servido como vice-comandante do Centro de Artilharia de Defesa Aérea do Exército de Fort Bliss, Texas, e que era comandante da base de mísseis Sandia, perto de Albuquerque, no Novo México. A gente tem o Sidney Sawyers, o almirante e especialista em inteligência de Truman. A gente tem o Nathan Twining, comandante do Comando de Material Aéreo e do Comando Aéreo do Alasca, de 23 de setembro de 47. Ele escreveu um memorando intitulado Opinião do Comando do Material Aéreo sobre Discos Voadores. A gente tem o Hoyt Vandenberg, né, general da Força Aérea, que atuou como segundo chefe do Estado-Maior da Força Aérea e o segundo diretor de Inteligência Central. Então, olha que interessante essa galera toda aí trabalhando pro governo americano, né? O Truman não fazia parte do Majestic 12, justamente porque eu acho que ele era um civil nesse sentido também de 4 em 4 anos, vai ser outra pessoa que vai estar sentada aqui, mas ele teria estabelecido esse grupo, teria sido esse rolê. Eu queria chamar atenção pro Donald Menzel, que é o astrônomo, e ele é um cético believer, porque antes ele criticou muito essa procura por extraterrestres dos Estados Unidos. Na verdade, ele escreveu livros falando que isso era tipo uma perda de tempo, perda de dinheiro, e no final das contas foi ele que foi convidado para participar da análise dos detritos de Roswell. Então o que a gente acha é que, na verdade, a gente acha, né, muitas pessoas falam é que, na verdade, desde muito antes ele estava implantando aí que ele não acreditava, mas ele já estava trabalhando com o governo americano na procura de vida alienígena, e que eles já estavam fazendo contratos aí. Ele tava jogando um migué. Exatamente. Há muito tempo, a ponto de escrever livros em relação a isso. E daí encontraram o nome dele lá no Majestic 12. Caraca. Uma das coisas interessantes dessa conspiração é que ela cita nominalmente várias pessoas. Né? Isso pra época, isso para sempre quando a gente tá falando de conspiração é muito raro, porque esses nomes eram pessoas que eram até conhecidas na época, então essas pessoas poderiam ter sido interpeladas, poderiam ter sido perguntadas sobre essas coisas diretamente, né? Eu não sei exatamente o quanto elas foram questionadas, porém esses nomes aí foram divulgados, vinculando ela a esses segredos ufológicos. Eu imagino até que não tanto, né? Um ponto interessante é que é o seguinte: esse documento aqui, ele apareceu depois que o último desses 12 membros originais aí morreu. Olha aí. Eu preciso lembrar, eu não consigo lembrar agora exatamente o nome, mas o último deles morreu 4 meses depois, misteriosamente. Esse documento apareceu. E uma coisa interessante que, lembra que eu falei que quando eles foram pesquisar sobre essa documentação, eles foram lá na biblioteca do Congresso, etc.,
e daí eles acharam uma documentação de um cara que não tinha assinatura, ele nem tava no país, que é do Vannevar Bush, né? O que acontece é que esse documento era que o Robert Cutler, que estava fora do país, numa data, determinada data aí, ele escreveu um memorando, que ficou conhecido como Memorando Cutler-Twining, que tinha assinatura do Truman em relação... Não falava necessariamente do Majestic 12, esse memorando, mas falava de uma reunião onde todos esses integrantes que estão aí do Majestic 12 iam falar sobre o que eles fizeram. E daí tinha a assinatura do Truman, só que a assinatura tava meio estranha quando eles foram comparar a assinatura da real e da fotocópia, né? E daí eles falaram que, e é o que realmente acontece, né? Quando você tira fotocópia de alguma coisa, ela não vai sair idêntica ao que você escreveu. Então, foi esse memorando aí que eles acharam que é uma das provas, além dos filmes que eles tiraram foto, né, dos rolos de filmes, é esse memorando que eles acharam no Congresso. Inclusive, eu acho que eles identificaram o documento original, parece, né, de onde a assinatura teria sido forjada, né? Isso. Era tipo um outro documento. Isso, tanto que tem até uma história que é tipo, o cara que começa... Quando ele começa a analisar essas provas aí, tipo, a ponto de dizer que isso tudo não aconteceu, quando vai analisar esses documentos, o memorando e os filmes, né, as fotocópias, eles falam que o memorando desse cara, do Bush, ele tinha uma fonte, a letra era determinada fonte, né? Só que a documentação que saía da agência desse cara não usava essa fonte. Ele falou assim, eu aposto $100 por cada documentação dessa agência que não é a mesma fonte. Daí o cara foi lá e mandou 34. Assim, não, cara, eles realmente usam duas fontes diferentes, então você tá errado, né? Então foi um vai e volta dessa documentação, análise aí, pra ver se era verdade ou não. E tipo, eu acho meio esquisito, né? Porque a gente tá falando de fotocópia, a gente tá falando de realmente documento original? De quando? Emitiu? Daí a agência não responde, enfim. Entre as coisas que eles apontaram também, ele falou que os termos usados, né, Isso. no documento não condiziam com os termos que eram utilizados nos mesmos documentos da época. Então ele fez uma série de análises assim, né, dizendo que isso caracterizava muito como um hoax aí, né? Tipo, eu acho que a palavra principal foi entre alienígena e extraterrestre. E tipo, tem um estudo de que só foi começar a ser usado, não sei qual das duas, depois da década de 60. Eu falei assim, caraca, essa eu não sabia. Isso é relevante, Isso é relevante pra caralho, né? Então, eles fazem essa análise. É por isso que eu falo que quando a gente junta tudo isso, pra mim, pelo menos, fica um pouco difícil manter a fé na causa. Quando eles falam que foi uma hoax mesmo implantada por esses ufólogos, produtores de documentários, eu fico pensando, primeiro, de novo, eu volto, é crime você produzir um documento e você alegar que é do governo americano? E dois, é tão fácil, na época, passar, na década de 80, passar pelas coisas, tipo a segurança da Casa Branca? Você pode entrar e sair com qualquer coisa a ponto de você colocar um papel lá dentro? Tipo, tudo bem? Eu acho que é um pouco mais apertada a segurança pra você poder colocar coisa dentro da biblioteca, sabe? Eu fico imaginando isso, que não deve ser tão fácil assim. Mais ou menos. Não tem aquela história, por exemplo, do Tom Clancy? O Tom Clancy, ele é um grande escritor americano, né? Foi agente da CIA, né? Foi agente da CIA, né? Então, o Splinter Cell, né? O galera dos games aí. É triste você conhecer o Tom Clancy só pelo... O Jack Ryan, né? Jack Ryan, o personagem principal dele. Hein? Ele é um escritor muito prolífico nessa mistura de ficção com realidade, principalmente do uso militar, né? Ele vai ter o Caçado do Outubro Vermelho, né? Então ele vai pegar grandes eventos históricos e vai fazer ficção baseada em coisas que aconteciam, de Guerra Fria, né? E militarização e coisas desse sentido. E ele é um cara bem nerdão dessa parada mesmo, né? Tanto que ele chegou a trabalhar com isso. E eu acho que, não lembro se foi o primeiro livro dele, mas tem uma história que contam que quando ele foi escrever, acho que ele ou era o primeiro livro dele, ou era um dos primeiros livros dele, que ele publica, e ele publica de maneira tão fidedigna a tecnologia e certos eventos históricos e missões secretas dos Estados Unidos, que a galera lá da CIA e do FBI vai bater na porta dele e falar, como é que tu sabe dessas informações? E qual é a loucura? A ideia é que ele chega e fala, não, mano, mas esses documentos, eles são públicos. E a galera fica,
como assim são públicos? E aí ele fala, não, tipo, aí ele vai, leva a galera pra biblioteca que ele fazia pesquisa. Como assim são públicos? E realmente você tinha diversos documentos que muita galera dentro do exército não sabiam que já eram públicos, de missões secretas durante a Guerra Fria. Tipo, caducou, né? Que provavelmente caducou ou foram misturados com documentos que deveriam ser públicos, mas não deveriam ser, né? E tava em biblioteca pública, tava em biblioteca do exército, tava em biblioteca acessível, saca? Mas eu acho que também tem aquela lei da liberação da informação nos Estados Unidos, dependendo... Então, mas aí depende da época, né? Então... Mas no caso desses documentos do Majestic 12, eles, na época, já estavam disponíveis? Ou eles foram, tipo assim, depois, por exemplo, que depois o FBI pegou esses documentos para fazer análise e dizer que eles eram falsos, e aí isso ficou disponível lá, né, publicamente. Mas, tipo assim, antes disso, esses documentos não estavam em lugar nenhum oficialmente, né? Tipo assim, eles receberam esse pacote misterioso, né? Isso. E que dizia que eram documentos verdadeiros, né? Eu acho que talvez, Jay, que você questiona aqui de ser preso por falsificar isso, é porque o lance deles terem recebido isso descaracteriza a autoria deles, entende? Tipo, não, ó, nós não produzimos nada, nós só recebemos. Não é só isso, não, tem o memorando. O memorando, eles falaram que acharam, tipo, o memorando, que é literalmente uma documentação que eles alegam como verdadeira do governo americano, foi achado na biblioteca do Congresso. Por que esses dois fazem? Aquilo que eu falei antes. Pô, eu não vou ir a público, porque senão é como se fosse uma traição à minha nação, mas eu também não vou ficar parado com a oportunidade de saber a verdade. Então eles começaram a pesquisar. Tanto que tem até um ufólogo que ficou muito do lado deles e ajudou bastante, que é o Stanton Friedman, que ele tem uma parcela de ajuda aí muito grande, né? Nessa pesquisa, tentar ver se os documentos são falsos ou não. É isso que me preocupa, entendeu? Porque eu fico falando, mano, mas por que o governo americano não falou nada? Em 1984, eles recebem essa documentação, eles começam a pesquisar e assim, o governo americano fica quieto. O negócio tá pipocando, tá quase queimando e eles ficam calados, pra só depois. Tanto que, não sei se é CIA ou FBI que libera a documentação escrito bogus, é em 1993. É muito tempo depois. Já deixou essa parada esquentar e a galera discutir. Entendeu? Cara, isso tem cara de contra-espionagem, viu? Como assim? Eu vou dar um exemplo. Vazam documentos do governo. Independente se são falsos ou verdadeiros. Quem é que vai se interessar por isso? União Soviética. União Soviética fala, cara, os Estados Unidos... Vamos dar uma olhada nesses documentos? União Soviética manda os agentes, faz os agentes perder tempo, dinheiro, gasto de energia, perder tempo, e verificar essa parada pra ver se é real. E o governo americano tá quieto, não fala nada. Porque sabe que talvez seja mentira. Nessa hipótese, ele é mentira, né? Nessa hipótese é completamente cético. O governo americano fala, ó, não fala nada não, deixa essa galera saber. Aí o soviético fala, caralho, será que tem alienígena mesmo? Vamos começar a fazer uma pesquisa de disco voador aqui na União Soviética? Aí tá lá a União Soviética gastando dinheiro, tempo, energia com disco voador. Que foi a mesma coisa da bomba atômica. Tem uma teoria que fala isso, né? Isso sobre Roswell, engenharia reversa em discos voadores, que isso tudo é uma estratégia de Guerra Fria, né? Tipo assim, pra você firmar, mas através de boatos, que você pode ter uma superioridade tecnológica do seu adversário pra deixar ele preocupado, entende? Eu tô feliz de ver os caros colegas espalhando conspiração. Eu tô contente. Eu não achei que eu chegaria aqui e falar, vocês estão doidão? Vocês são conspiracionistas? É sobre isso? Pro Jacaúna é mais fácil acreditar que o alienígena existe mesmo, né? Não que isso é inventado pra enganar o inimigo. Por isso que o Jacaúna tava tão quietinho e há tanto tempo. Eu tô reparando nele quieto, só observando. Eu tô estudando, assim como um bom agente soviético, eu tô ouvindo e falando. Eles estão... Vocês estão... Não é possível que eu vou perder tempo e dinheiro investigando um negócio desse. Isso aí não é possível. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Coisa
queria chamar a atenção de vocês também, que eu achei interessante nessa acontecer. Analisa quem são as pessoas do Majestic 12, né? Você tem um biofísico, assim, no nada, flutuando no bagulho. Nem existe biofísico, né? Ou o cara é biólogo é físico, foda, biofísico, nem existe isso. Engenheiro inventor de estudos atmosféricos, é o cara da marinha, é o cara que criou a CIA, tio. É o tenente general caralho a 4, é só gente pica. Daí tem lá um biofísico, que foi presidente. Tipo, mano, parece muito bem arranjado. Vamos colocar um biofísico aqui no meio, porque esse aqui analisou o material biológico dos alienígenas. Eu fico, mano, isso é muita cara de pau, não é possível. Mas isso aí me lembra um pouco aquele livro chamado Enigma de Andrômeda, né? Que é inspirado num pouquinho dessa ideia, que tem um grupo que cuida de assuntos pica da galáxia desse. E você tem que, não adianta ter o general, o presidente, o não sei o quê. Pô, mas você tá falando de corpo de alienígena, tem que ter alguém que tem de biologia, de física, de estrutura. Não adianta ter o cara que tem de bomba atômica, pô. A gente quer que alguém que tem de biologia. Chama o cara que é melhor qualificado aí que tu conhece. Abre tua agenda. Quem é? Tem esse biofísico aqui, ó. Serve. Traz ele. E aí você adiciona esse cara ali no grupo. Eu acho que o Majestic 12 daria um ótimo livro de ficção científica. Eu acho que tem robustez. Desse caráter mítico do 12 aí também, né, cara? Por que não eram 10? Por que não eram 15, né? Eram 12. Então, parece que... Peraí, foi o Truman? Eu não sou muito boa história dos Estados Unidos, mas foi o Truman que ficou paranoico? Que ele começou a achar que tudo ia ser uma invasão nos Estados Unidos, e daí ele ficou... Era difícil fazer reunião com ele. Eu não sei se foi o Truman ou se foi o seguinte dele. Não tenho certeza. Mas parece que um desses é uma piada. Que os 12 era porque o presidente, ele era o 13º. Mas o 13º ele não podia se envolver, porque ele se encarregou dos outros 12, sabe? Então o número real, na verdade, é 13. Então é petista, pô. Faz o L, filho da puta. Né? É isso. Isso deve ter um toque religioso nisso, né? Porque são 12 apóstolos. Eita, só piora. O 13º é Jesus, que é o presidente, né? Pode ter um lance desse mítico aí também. Cara, vou dar uma outra conspiração aí pra vocês, hein? Lá vem. Agora uma conspiração believer, hein, Rafael? Agora você vem comigo, hein? E se o Majestic 12 for realmente um documento falso, porque não existem mais documentos dessa época, mas o Majestic 12 existiu de verdade, e alguém plantou lá pra fazer, só que essas inconsistências aí foi porque o cara não tinha alguns detalhes, pra dar um verniz de veracidade, pra corroborar a denúncia. E aí? Os Estados Unidos não vai ter documentação, Andrei? Vai perder documentação? Talvez o cara não tenha conseguido o documento, mas ele fazia parte do envolvimento. Ele era o sobrinho, ele era o filho de um dos 12. E aí ele, caralho, fiquei sabendo do bagulho. Como que eu vou contar? Isso aí tem muito cara, tipo assim, quando o documento veio à tona, tem muito cara daquele serviço postal automático dos Estados Unidos, que você deixa com instruções, tá ligado? Tipo, depois que o último membro dos 12 morrer, 3 anos depois, vocês vão enviar esse material para um ufólogo que produz documentários sobre isso que pega, sabe? Olha, vamos lá, Real. Por que não mandaram pra um jornal, entende? Pra uma rede de TV? Tipo, é muito estranho, Jacão. Hell, eu vou quebrar teu galho, Hell. Eu vou quebrar teu galho. Vou te explicar já de saída por quê. Quem disse que não mandar pro jornal? Quem disse? O lance, Hell, que nada prova que eles deixaram de mandar pro jornal e o jornal simplesmente não publicou, mas o ufólogo publicou. Isso é, a gente não sabe para quantos locais isso foi, para quantos jornais isso foi. Porque o jornalista pode ter falado, eu não vou querer me queimar com isso aqui. O editor pode ter falado, nem fudendo que eu vou botar esse assunto aqui no jornal, eu sou maluco. E aí, quem é o maluco? O ufólogo já tá na chuva, se molha. Então, os jornais podem não ter querido se envolver. Eu sou obrigada a dizer que o Jacaúna está repetindo o argumento do Mundo Freak 201. Hoje ele disse a mesma coisa, mas ele usou o Jornal Nacional de exemplo, o Estadão e a Folha. Grande mídia de exemplo. Eu nem sei qual é o 201, mas isso pra mim aí é normal, é recorrente na ufologia. Mais um sinal que tu não leu a pauta, mano.
A parada, tudo é um eterno retorno, e o que significa é o seguinte, em algum momento, eu vou jogar esses 500 episódios dentro da porra do ChatGPT, e eu quero cuspir um episódio pronto toda semana, sem eu precisar gravar essa merda. É só isso, bicho. Recalchuta as opiniões e vambora. Acabou. Mas qual era o assunto do 201 agora? Fiquei curioso. É do Roswell. É o remake do Roswell. Olha só. O que eu tô querendo dizer, Jacão, né, que é o seguinte, é que esses documentos, eles foram endereçados pra uma pessoa muito específica, no caso, né, os ufólogos que produzem documentários. Pra você chegar a eles numa cadeia, tipo, esse documento teria que, sei lá, depois que os 12 morreram, esses documentos foram pra não sei quem, que mandou pra não sei quem, até que chegou uma hora que eles falaram, nossa, tem esses 2 ufólogos aqui, né, que produzem documentários, vamos mandar para eles de forma anônima. Entende? É isso que eu tô querendo dizer, que essa cadeia de transmissão, assim, é muito suspeita, entende? Tipo, sim. Você jogar na mão justamente dos caras... Conveniente. Você quer dizer que é conveniente. Mas eu te pergunto, Real. Caralho, eu tenho uma informação quente sobre. Eu vou chegar pra quem? Pra um podcast que tá começando hoje? Ou vou chegar aqui pro Mundo Freak que já publica sobre ufologia há um tempão? Falar assim, porra, tá aí, eu vou chamar... Caraca, tem um maluco aqui que publicou 2 episódios de podcast sobre ufologia. Vou pegar minha informação. Aí o cara escuta aí escuta a Jay falando, não, porque apesar de ufólogo, aí o cara manda pro novato. É isso que vai acontecer. Então, eu acho que esse pensamento, a lógica dele é, caramba, eu vou mandar pro ufólogo. Vou mandar pro ufólogo que não tem produção relevante, não produz nada, ou vou mandar pro ufólogo que já produz documentários, sabe? Ô, Jacaúna, isso é importante, sabe por quê? Porque mesmo eles recebendo a cereja do bolo, eles receberam esses rolos de filme, e daí quando eles estavam meio que se embananando na pesquisa, eles receberam um cartão postal. Esse cartão postal tinha aí umas frases enigmáticas, e eles, decifrando essas frases, conseguiram ir até determinado local dos Estados Unidos, onde iam achar outra prova que o Majestic 12 realmente existiu. Então essas pessoas aí que queriam que a coisa fosse à tona, já estavam de olho nos 2, porque sabia que eles tinham potencial de poder levar essa história pra fora, entendeu? Então isso aí que você tá falando é, tipo, a cereja do bolo, literalmente, depois do cartão postal que eles recebem quando meio que tá tudo meio embananado, entendeu? Pra mim, Jay, essa informação que você tá dando agora é só mais uma prova de que foram os próprios ufólogos que armaram a parada, entende? Então. Do tipo, como que o cara que mandou os documentos ia saber que os caras estavam empipinados, entende? Ele botou o quê? Uma escuta nos caras, entende? E aí falou, pera aí que eu vou dar uma mão pra esses caras, vou mandar aqui um cartão postal cifrado. Então, eu acredito fielmente nisso também, que eles elaboraram uma hoax. O problema é que, conforme eu vou vendo, tipo, de novo, é crime você forjar um documento dos Estados Unidos. Como é que os caras passaram pela segurança da Casa Branca, do Congresso, caralho, 4 pra enfiar coisa lá? Entendeu? Tipo, eu também acredito, eu acho que eles tinham cacife suficiente pra eles inventarem uma história tão boa quanto essa. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo entender como eles burlaram, em 1984, tudo isso que eu tô descrevendo, entendeu? E uma coisa que também me faz crer que isso realmente é verdade, que isso realmente é uma hoax, verdade, é uma verdade ser hoax, é o Vannevar Bush, que eu comentei um pouquinho anteriormente. O Vannevar Bush, a gente tá na época McCarthy, né, onde todo mundo tava sendo julgado por caça aos comunistas, né? Exatamente, daí todo mundo tava sendo julgado, e ele recebeu perdão, e além de receber perdão, ele recebeu como se fosse uma segurança a mais. O Vannevar Bush, ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chefe do escritório de pesquisa e desenvolvimento científico dos Estados Unidos. Então, ele quase estava ali fazendo toda a pesquisa e desenvolvimento militar que aconteceu ali. Inclusive, fez parte do Projeto Manhattan, como o Andrei disse anteriormente. Só que quando você vai pesquisar esse cara, ele estava envolvido com o JK já. Toda aquela treta que teve com o JK, ele estava envolvido. JFK. Perdão, JFK. JK é o daqui. Caralho, você tá envolvido com o JK, eu ia ficar com o cu na mão agora. JK já era, hein? Construiu Brasília, a gente sabe por quê. Brasília tem uma base alienígena. Caralho, 50 OVNIs em 5. O cara ia meter bronca mesmo. Ele já estava envolvido com JFK. Então, ele já tá com esse problema de conspiração há muito tempo. Por que ele recebeu perdão? Por que
que agora ele recebeu segurança? Então, tipo, parece que eles vão traçando a história, sabe? Criando várias linhas pra poder conectar todo mundo junto. Então, é uma grande história de ficção científica com grande potencial, mas eu ainda fico meio abalada com essas duas coisas que eu citei, né? Que, tipo, pra mim não, é crime você forjar um documento dos Estados Unidos e eu não sei como eles enfiaram isso na biblioteca do Congresso. Você sabe, Jay, eu gosto, apesar que eu falei que eu tô como cética em termos do Majestic 12, eu gosto muito dessa ideia de um time secreto de especialistas e que... Quer dizer, é muito maluco, né? Porque quanto mais você pesquisa, quanto mais videozinho no YouTube você assiste a respeito, mais dentro do buraco de minhoca você vai entrando. E aí você vai vendo todas as teorias, desde que a quantidade de tecnologia que acabou chegando aqui graças a Roswell e companhia, né? Apesar do Majestic 12, para mim, na minha humilde opinião, ser balela, eu acredito, deixa eu colocar meu chapeuzinho aqui, meu cone de alumínio, eu acredito que existe ou existiu de alguma forma algum super time, levando para os padrinhos, algum grupo tipo Illuminati que a gente assistiu no filme do Doutor Estranho. Eu acho que existiu algo assim. Eu acho que não existiram só um, Dri. Eu acho que existiram vários. Tipo assim, a gente teve, no pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos repatriando e perdoando... Um monte de nazistas. Mas uma tuia de cientista nazista, né, para trabalhar para eles contra os comunistas, né? Eu acho que você teve vários desses grupos, assim, sabe, desenvolvendo coisas diversas, assim, né? Bom, o próprio Projeto Manhattan era uma parada assim. Mas né? por que resgatar Roswell? O bagulho aconteceu em 1947, gente. Tá entendendo? Mas porque eles são ufólogos, Jay. Eles são ufólogos. É porque é mito. É o folclore. É folclore. Roswell, de um motivo, é porque é de verdade, ué. Roswell aconteceu, o governo abafou, morreu o assunto, passou de seus 20 e tanto, 30 anos, a galera falou: caraca, lembra daquele negócio? Achei um documento. Sabe por que tem que ser Roswell? Assim, na minha opinião, eu não acredito muito nessa história toda. Porque não faz sentido eles criarem o evento Rubbles, em que em Minnesota cai um OVNI que ninguém ouviu falar e que é secreto. Porque essa porra não vende livro. Se eles inventarem um evento, não vai vender livro. O que vende? Roswell. Você vai precisar interconectar para dar uma resposta para fazer uma parada que não existe no mundo normal e real, que é dar uma ordem pro caos. Então tem que ser uma parada que existe e que precisa de uma resposta. Roswell. Não pode ser uma parada que vai abrir uma nova pergunta. Tipo, caralho, e agora? Não, na verdade, eles descobriram que em Minnesota caiu, na cidade de Rubbles, caiu um objeto que aí o pessoal foi investigar. Não era ET, era interdimensional. Não tem essa parada. Tipo assim, vai ter outro tipo de narrativa ficcional ou supostamente não ficcional pra outras coisas. Mas é isso. O que é esperado? É isso. Ah, caiu ET, tá escondendo ET. Aí chega lá, por que tá escondendo? Ah, porque tem um grande parada secreta, etc e tal. Pra mim é uma coisa muito estranha, assim. Eu gosto muito dos episódios que a gente fez sobre o David Grush. Eu quero muito saber o final dessa história, porque eu tô muito curioso. Justamente porque eu, naturalmente, não acredito tanto nessas narrativas ufológicas de década de 70. Eu não sou o cara que acredita... Eu acredito, assim, em relatos mais contextuais, em coisas que são mais... Tipo assim, o cara que foi abduzido, tá, o que esse cara tem pra falar? Pô, talvez possa ter as luzes de Fênix, por exemplo. Porque as luzes de Fênix... Muita gente viu, muita gente viu. As luzes de Fênix bate com os eventos que aconteceram aqui na Noite Oficial dos OVNIs, bate com os Foo Fighters. Aí, opa, existe uma comparação. Agora, nave cair com o ET sendo achado é uma coisa, não tô falando que é inédita, pode ter vários relatos com relação a isso. Mas é simplista. Mas é muito mais inconsistente, Sempre o exército chega primeiro no... Eu me incomodo muito com essa parada. Teve uma aqui no Brasil, que desculpa as pessoas que gostam dessa parada, muito ufólogo foi nessa linha, nessa onda, o UFO de Niterói. O pessoal escutou um barulho, viu um OVNI no céu. Isso foi recentemente, 2013 agora, 2015, sei lá. Foi agora. O pessoal falou que caiu uma nave, um disco voador em Niterói. Onde que caiu?
dentro da base aérea. Ah, porra, pelo amor de Deus, né? Dentro da base aérea, tipo, a galera escutou um barulho. Dentro da base aérea onde fabrica munição. Eles escutaram um barulho. Isso aí, Andrei, é o caso de Magé, pô. É, o caso de Magé. Desculpa, eu falei Niterói, caso de Magé. Ah, tá. O caso de Magé cai onde? Lá na fábrica de arma. Na fábrica de munição. Porra! A galera escutou o estrondo da queda. Onde? Dentro da fábrica de ar. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Desculpa, isso é meio foda, né? Aí complica. Eu tenho problema pra acreditar em todas essas visitas. Primeiro porque, cara, pra mim, da mesma forma que eu enxergo que o ser humano, no seu íntimo, do core ali, o ser humano não é bom, eu não consigo imaginar que um alienígena, um ETzinho, vai ter um coração bom e vai querer ajudar, porque tem gente que levanta a tese que durante os anos houveram trocas, houveram uma série de tecnologias que a gente tem hoje foram deixadas aqui, foram entregues aqui em troca de alienígenas vivos, etc. Cara, eu não consigo acreditar nesse molde de alienígena, saca? Eu acho que o alienígena, o ET realmente, quando chegar aqui, quando for a hora de chegar na Terra... Eu me ofereço. Se quiserem me trocar por ele, eu me ofereço. Não fala isso não, Jay. Não fala isso. Vai ser Independence Day, cara. Quando eles chegarem aqui, eles vão descer e falar, ué, cadê os dinossauros, porra? Tipo, né? Porque... Chegaram atrasado. Eu queria fazer uma pergunta pra todos vocês em relação a essa parada que tá acontecendo com o David Grush, né? Vocês acham que vai sair alguma coisa de Roswell aí? Ou vocês acham que realmente foi, tipo, mó balela e não tem documentação nenhuma mesmo? Em que pé que tá isso? Tipo, ele... Você não tá ouvindo e não ouviu os episódios. Não escutou nossos episódios, hein? Não, mas eu não sei as novíssimas atualizações. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu de lá pra cá, entende? Eu não sei. Ele tem um prazo, né, pra apresentar a prova, senão vai ser preso. Ou esse prazo termina quando? Não, ele não tem esse prazo. A ideia geral é que ele faz uma denúncia e aí a galera começa a investigar a partir dali. Se a galera comprovar que é falso, aí ele vai preso. Mas eu acho que ele não tem essa necessidade. Eu acho, tá? Eu não vi nada sobre isso. Que ele tem, tipo, uma data limite pra trazer uma grande evidência. Até porque ele tem, né? Ele tem os relatórios, ele tem... Ele não pode mostrar. Pelo contrário, ele mostrou pros congressistas, ele não pode mostrar publicamente. Também que prova ele já deu, né, nesse sentido. A gente tem que confiar que ele já mostrou pra galera. Ele já deu os nomes, já deu as empresas, já deu a parada toda, né? Agora são os congressistas. E assim, eu tô falando isso, lembrando que o podcast é uma grande máquina do tempo. A gente tá gravando isso dia 15 de agosto, né? Não sei quando é que vai ser publicado esse podcast, pode ter alguma outra novidade. Mas a galera tá quieta por enquanto. Acho que o pessoal tem a grande coisa que vai sair agora vai ser o relatório da NASA, esse mês, que o pessoal tá prometendo aí, mas eu particularmente não tô esperando muita coisa. E provavelmente deve ter uma próxima audiência mês que vem também. Que aí o pessoal... Que tipo assim, a ideia é que o pessoal se anime para fazer as denúncias e rolar as paradas. O que saiu de notícia recentemente é que a Vice vazou um relatório de saúde mental do Grush. Da época pós... Tava que nem a minha? Brincadeira. Então, tava igual a Jay. Vozes na cabeça. Vozes na... Não, é tipo assim, ele tava como qualquer pessoa que serviu nos últimos anos, em todos os anos, na verdade, né? No Afeganistão, ele tava com PTSD, né? Pós-traumático. Estresse pós-traumático. Etc. Mas, tipo assim, é uma coisa meio que é esperado de um soldado de final de combate, e ao mesmo tempo, não faz nem sentido, sendo que ele foi presidente de de instituto de inteligência, né? Quer dizer, o cara não tem um psicotécnico que não passa ali. É né? que são duas coisas diferentes, né? Ele não tava ruim quando ele entrou, mas ele ficou ruim enquanto estava lá, entendeu? São duas coisas diferentes. Então é muito cara do tipo, vamos tentar descredibilizar o cara pra opinião pública em algum nível, assim, né? Eu acho que isso não vale muito a pena, não. Acho que não... Não, é zero. Eu só fico meio assim com relação a esse tipo de coisa, que, tipo, você imaginar, sei lá, que os caras têm tecnologia pra viajar 2 milhões de anos-luz pra cair em Magé, velho. Não, qual o problema? Magé é foda, mano. Magé pode cair sim, cara. Cair em Varginha, cair em Roswell, entende? Tipo, porra.
Ai, não sei. Só cair nos Estados Unidos. Eu gosto dos alienígenas do Japão, sabe? É mais interessante. Pô, mas aí, Real, você vai determinar onde os caras vão cair ou deixar de cair? Eles estão caindo, pô. Eles não estão marcando no mapa, não. É isso que eu tô falando, já, cara. Primeiro que cair já é... Porra, velho, os caras viajaram 2 milhões de anos-luz, velho. Pra cair, velho, chegar aqui e foi... Vai catar vaca? Ih, acabou o combustível, caímos. Porra. Mas quem diria? Um avião que viaja de um lado pro outro planeta aí, terra, cidade, de uma cidade pra outra, pode cair no meio do aeroporto dentro de uma grande cidade. É muito maluquice isso, né? É complicado. Não, mas porra, peraí. A gente tá falando de um avião que é movido ao mesmo princípio de motor desde que ele foi criado, cara. Os aviões hoje em dia. É isso, cara. Mas você agora quer ser o juiz do princípio de movimento da nave alienígena que a gente nem sabe qual é. Aí tá complicando. Eu tô falando sobre isso, sobre a altíssima tecnologia, entende, cara? É isso, não me entra na cabeça, entende? É foda porque, tipo assim, a gente entra na área de especulação, acho que o Vernet, eu faço essa pergunta pro Vernet quando a gente tá gravando, eu tinha essa mesma opinião do réu, assim, que é meio foda, né? Mas o Vernet, ele fala uma parada que me deixou pensativo, né? Como diz o meme, me deixou pensativo rabudinha. que é o seguinte, sei lá, talvez se a gente for caminhar pra trás... sei lá, um medievo olha um iPhone e fala, cara, os malucos são deuses. E aí tem aquele lance lá dos Samsung que explodem. E teve até a regra de avião falando que não podia entrar com tablet Samsung no avião com risco de explosão, que teve um modelo específico que deu vários problemas, foi depois teve recal, etc e tal. Aí, sei lá, tu explica pro medievo, não, essas paradas de vez em quando explode aí do lado da tua cabeceira aí, dá um problema. Aí o cara vai ficar meio... Pô, André, você tá querendo dizer que a nave que caiu em Rosa, tipo, era um Renegade, era o Jeep Renegade do alienígena, né? Que ele não fez o recal e aí deu uma merda com o tiro. Cara... eu vou falar uma parada aqui pra você. Se essa parada que a gente tá descobrindo, por exemplo, de supercondutor for real, que é uma notícia que tá pintando aí nos meios científicos, por exemplo, que é um negócio que, tipo, eu não vou nem entrar aqui porque não vai estender demais o tempo do podcast explicando uma coisa que é muito, enfim, que é difícil de explicar e tal, não é esse o tema do podcast. Não, tem a Jay aí, pode explicar. Mano, supercondutor não é tão absurdo, pelo amor de Deus. Não, ô Jay, todo mundo é burro aqui. Não, para de graça. Todo mundo aqui é burro, que grava aqui é burro. Enfim, foda-se. Existir um supercondutor de temperatura e pressão normal seria um avanço tecnológico tão grande, e se você for pintar dos últimos 40 anos pra cá, o que a gente tinha, o que a gente tem, o que a gente vai ter nos próximos 40 anos, eu não duvido que uma tecnologia de nave extraterrestre não seria possível daqui a 100 anos. Eu não acho isso tão absurdo. Ô, Andrei, você nem precisa ir tão longe assim do negócio de supercondutores. É a IA, cara. A IA, ela tá, tipo, avançando de um jeito tão rápido que por causa... assustador. É muito assustador. É um bagulho que não aconteceria 10 anos atrás. E é um negócio que a gente não percebe tanto, nesse tipo assim, tem esses pequenos saltos, mas a gente não percebe tanto nesse sentido sapo na panela, que sabe uma parada que começou a me incomodar? A minha Alexa. Sabe por quê? Porque eu comecei a fazer pergunta pra ela como eu faço pro chat GPT, e a filha da puta é uma jumenta. Ela não me responde direito. Então, já tá com delay. E aí eu já começo a me incomodar, falar, caralho, por que nunca lançaram uma Alexa com a capacidade cognitiva não, né? Porque não existe isso. Eita, nós. O chat GPT, gente, deixa eu contar a verdade pra vocês. O chat GPT, ele é sabe a tecnologia de autocompletar do seu celular? É isso, é uma tecnologia de autocompletar, só isso. Não tem nenhuma inteligência... Se alimenta ele. Alimentada com altos dados. Mas sei lá, tipo assim, o meu ponto é, os avanços tecnológicos eles estão sendo tão grandes que a gente pensa 100 anos, é uma geração de vida humana, de alguém que nasceu e viveu até os 100 anos, se o cara for saudável, né? Ou seja, nenhum de nós. Mas porra, a gente vai evoluir tanto que eu não imagino que daqui a 100 anos a gente pode, sei lá, ter um motor de antigravidade. Menos até, as coisas estão muito rápidas, elas estão viajando muito rápidas e elas estão progredindo de forma muito, muito quase instantânea. Se tem falha hoje, vai ter falha daqui a 100 anos. Eu acredito nisso, Andrei. Tipo, motor de íons, por exemplo. Agora, tipo assim, você mexer com princípios básicos da física, tipo, cancelar a gravidade. Não dá pra fazer isso, Andrei. Tipo, não dá pra você impulsionar um corpo biológico na velocidade da luz, entende? Tipo assim, é esse tipo de problema que a gente tem. Tipo assim, você conseguir fazer um artefato que viaje à velocidade da luz, ou próximo à velocidade da luz, ó, já né, grilado, ó. Tipo... É que quando alguém fala não dá, eu só lembro dos últimos 100 anos da física e fico, puta merda, sério? Mas não dá mesmo, Jacão, tipo... Ok. Tanto que os 100 anos da física comprovam exatamente isso, cara. Comprovam exatamente isso. Jay, me defenda, Jay. Não, eu vou defender o réu.
É que a parada é que realmente é outra escala mesmo. Eu concordo com isso. Que, por exemplo, eu gravei o temporada 2 do Criptologia, que a gente faz sobre uma temporada sobre OVNIs. E, cara, e lá tem um áudio real de provavelmente um piloto comercial dos anos 80 conversando com a torre de comando, né? De voo. E o cara reportando que tá vendo um OVNI. E o cara lá na torre de comando, não, fica tranquilo. A gente sabe que esse rolê tá rolando e tal. Tem um questionário aí que você pede, você responde, etc e tal. Mas fica tranquilo que nunca deu problema. Nunca afetou nada, nenhum tipo de aviação. E fala, ó. E ele começa a explicar, ó, são uma luzes. Não tem possibilidade de glissagem. O que é glissagem? É como se fosse um pequeno drift no ar que o avião dá. Quer dizer, nenhum modelo real da física que a gente computa, esse maluco não computa. Da maneira como tá os testemunhos, parece uma coisa muito doida. Parece que não é aerodinâmica normal. A parada é, não necessariamente a gente precisa estar lidando com algo de outro planeta. Pode ser algo de dentro do mar, pode ser o próprio Grush levanta algo que eu não gosto quando ele levanta isso, que pra mim cai na loucura e aí é foda. Que ele fala da hipótese de outra dimensão. Tem tanta coisa que a gente pode abordar nesse sentido, então eu não me tornei believer disso. Mas eu acho que tem resposta que eu acho que a gente não pode dar muito ainda, do tipo, o que pode ser? Não sei, eu particularmente acho que tem que esperar pra ver os próximos capítulos dessa história toda aí. Veja, Kauna. Quem diria, hein? Ouvir o Andrei falando assim, lembrando de outros podcasts antigos. Por exemplo, todos esses casos de naves, do aeronáutica, exército, as Forças Armadas Americanas registrando essas naves que estão voando muito mais rápido que os caças, estão pareando e disparando. Todos esses relatos do Grush no Congresso, essas coisas todas, são relatos de objetos voadores que estão lá e estão fazendo isso. A física que diz não dá, cagou. Os objetos estão lá e estão fazendo. O trabalho da ciência é descobrir, estudando como fazem e não olhar e falar assim, não, isso que está registrado em câmera é impossível, porque isso não é ciência. Isso é fé, é maluquice. Não é isso que eu tô falando, Jacal. Não é isso. Parece que é, assim, porque tu disse que não dá pra fazer. Não dá. Não é. Eu tô falando de princípios básicos da física. Eu tô falando que você impulsionar material biológico à velocidade da luz é uma inconsistência com a física. O movimento de luzes dentro da atmosfera é outra coisa. Eu tô falando de conceitos... Aqui na Terra. Exato. Eu tô falando de conceitos básicos, entende? Eu tô questionando isso. É um pouco que a gente fez com o episódio da física dos discos voadores. E se a gente modificasse um pouco a nossa física de agora, seria possível? Que foi o que a gente fez, né? A gente extrapolou a mecânica básica, né? Pra poder ver se era possível construir uma nave espacial. Eu entendo como isso, né? Mas uma coisa que me fez pensar sobre isso recentemente, não estou indo contra você, muito pelo contrário, é que depois do James Webb, que é o telescópio, a gente tem visto bastante novidades, né? E fotos bonitas sobre o nosso universo. E mesmo assim, o Hubble ainda tá dando um caldinho, porque ele pegou um novo objeto astronômico que a gente não sabe explicar. Quer dizer, não sei, até onde eu sei, não tinha nenhum artigo científico ainda sobre. Eles acharam que era um erro de dados, né? Que eles fazem lá. E acharam que era um erro quando eles foram computar e processar esses dados, viram que um buraco negro se ejetou da sua galáxia de origem. Caralho. Exatamente, ele se ejetou. Ai. Ele se ejetou e conforme ele foi saindo da sua galáxia de origem, ele foi saindo numa velocidade tão alta e que eu acho, né, que é isso que aconteceu e que eu li. Que uma velocidade tão alta que ele foi formando novas estrelas. Caraca! E formou um risco. O objeto astronômico é um risco. E daí quando a galera foi ver, falou assim, pô, o Hubble já tá velho, né? Já vai aposentar, tá pegando o erro, tá pegando data que não existe. Isso aí deve ser um problema de, enfim, X que eles usam no Hubble, né? Daí, quando eles foram processar os dados, eles viram que, na verdade, era um buraco negro se ejetando da sua galáxia de origem. Como a gente explica isso? Não sei, estou esperando os papers. Se sair algum paper, por favor, me manda aí, porque eu não sei, eu tô obcecada por isso aí. Jay, eu quero que tu me explique o ponto de interrogação. Puta merda, também tô, tipo, doida, não sei. Mano, muita coisa legal que tá saindo, entendeu? Que a gente ainda não sabe. Mas, de novo, o Hell, ele estava falando de conceitos básicos da física na Terra, como a gente entende. É muito mais fácil a gente explicar fenômenos aqui. Quando a gente vai pra fora, a gente tá vendo essas coisas aí. Eu ia falar bizarrices, mas assim, o universo, ele tá se expandindo de forma acelerada. Não era o que as nossas teorias previam, então
tamo aí pra aprender. Ninguém quer papo com ninguém nesse universo. Tá todo mundo correndo, bicho. O Twitter criou o Twitter e começou essa descoberta. Ninguém quer mais nada. Não, o que eu tô questionando, na verdade, é simplesmente a possibilidade da vida ser acelerada à velocidade da luz, entende? É isso que eu tô falando. Sim. Que objetos, que a luz se move, isso aí tudo bem, isso aí a gente sabe. Que o lance do James Webb ter dado uma inconsistência entre tipo assim, a idade das galáxias, né? Tipo assim. Nossa, pesado. E aí eles descobrem todo que tem um outro cálculo, né? Que faz sobre a compressão e descompressão da luz, né? E os caralho a quatro. Tipo assim, isso é uma coisa, entende? Isso aí são corpos celestes, né? Tal, é velocidade, é a luz viajando. Agora eu tô falando sobre isso, sobre civilizações biológicas viajando milhões de anos-luz em, sei lá, anos, menos, sei lá. É isso que eu tô falando. É esse tipo de coisa aqui, que é a barreira, entende? E a gente pegar as naves deles, né? Exatamente. Tem muita barreira pra isso acontecer. E, tipo, eu também fico refletindo um pouco se eles teriam tecnologia suficiente pra sobreviver no... Porque aqui seria um terreno hostil pra eles, né? Enfim, às vezes eu fico pensando sobre essas coisas, mas não tem muito o que fazer. Tem aquela possibilidade do teleporte quântico, né? De que o alienígena, na verdade, é um avatar, né? Na verdade, que tá aqui. Mas se a gente vai pra fossas oceânicas, a gente já tem dados de vida que estão ali naquelas condições surreais existindo, né? Então, não sei. Enfim, muita coisa. Então é isso, galera. O que você acha? Majestic 12 existe, não existiu? Você acha que isso é lorota de ufólogo? Você acha que é real? O que você acha? Me conta aí, vou deixar umas perguntinhas aí pra você no seu Spotify. No outro agregador não tem pergunta, então desculpa. E é isso. Manda comentário, dá um alô aí, o que você achou desse episódio nas nossas redes sociais. E aquilo, não olhe para trás. Encerrar esse podcast, que eu tô cansado? Vamos. Eu já ia perguntar se então a Meg é real. Olha, se a vida não consegue suportar a velocidade da luz, eu não consigo suportar mais de 2 horas falando de ET. Dava pra falar, mas meia hora de boa. Não, vocês estavam questionando a vida ser impulsionada à velocidade da luz. Foda mesmo aí que a Adriana Mello citou o Meg 2 aí, é o Jason Statham, né? Parando um megalodon na bicuda, né? Não. Eu vi esse filme com meu filho. Dia dos Pais, o Calhau vira pra mim e fala assim: pai, eu quero ver Mega Tubarão. Falei, por quê? Eu vi com minha tia, o primeiro é muito bom. Vamos ver o 2? Caralho, vou gastar dinheiro pra ver Mega Tubarão. E aí eu fui e falei, no cinema, vambora. Porra, foi exatamente R$24 cada entrada. Eu falei, vamos ver, Calhau. Vamos ver. Aí, quem quer ver Mega Tubarão, tá super interessado, que eu vou dar um spoiler apenas. Um só. A Jay vai ter um troço. Todo mundo vai ter um troço, mas a Jay especialmente. Tu viu já esse filme? Não, né, Jay? Não teve esse desprazer, né? Nunca vi. E aí, o Jason Statham está numa base submarina a 7.200 metros de profundidade. Está preso, e aí eles estão trancados, só tem uma saída. O Jason Statham tem que nadar pro lado de fora da base e abrir a base por dentro. Tipo, ele tem que sair, dar a volta, entrar por outra porta e abrir onde os amigos estão travados. E aí ele fala, abram a escotilha, que eu vou sair, vou nadar, vou abrir a escotilha e vou libertar. Alguém fala... Aí eu falei assim, não é possível. Ele vai no pelo? Não. Eles já tinham nadado de armadura tipo Homem de Ferro. Até aí tudo bem, armadura futurista. Armadura futurista, porra, show de bola. O problema é isso, réu. Ele falou assim, eu vou nadar no peito, tá ligado? Ele tava de bermuda, jeans e camiseta, cara. Ele não tava nem com roupa de mergulho. E aí piora. Como se pudesse, né? E aí o cara fala assim, mas ele vai morrer por pressão. Aí eu falei, caralho, alguém falou óbvio. Alguém falou óbvio. Então, o outro diz o seguinte, não, o que mata na pressão nessa profundidade é o oxigênio dentro do corpo humano.
Aí eu falei, opa! Borbulha, se ele colocar água dentro do pulmão, da narina e da boca, ele não morrerá. Ele vai ter uns 40 segundos antes de perder a consciência. E aí o Jason Statham engole água, deixa água na boca e no nariz e sai nadando. Tipo assim, ele enche o pulmão de água. Isso. Ele morreria, Então, né, teoricamente, né? Não tava tão errado, porque quando você entra no vácuo, realmente o que te mata não é a pressão, é o seu sangue que, tipo, mano, ele vai ferver debaixo da sua pele e você vai morrer queimado. Só que não faz sentido. Tipo, esse princípio tá certo. Agora você enfiar água no seu pulmão. Basicamente, ele se afogou sem se afogar. Você lembra daquele filme O Segredo do Abismo? Em que o Ed Harris faz algo similar. Eles usam um traje em que tem um líquido que você consegue respirar o líquido. E aí esse líquido é outra coisa. E esse líquido existe de verdade. Esse princípio foi criado justamente para isso, para escafandristas conseguirem chegar a profundidades bem maiores usando esse líquido respirável, porque equilibraria a pressão, porque você está cheio de líquido, né, dentro das suas vias respiratórias. Se você assiste... Continue. Eles já fizeram teste com ratos, inclusive, ele fala que a barreira é o pânico inicial, né, até você começar a inspirar líquido, né, e o seu pulmão se encher de líquido, que isso é algo antinatural para você, e o seu corpo tenta rejeitar isso, mas depois que você consegue, né, que os ratos, né, passavam por esse pânico inicial, tipo, de se sentir afogados, eles passavam a respirar embaixo do líquido, normalmente, e voltava a fazer as coisas que eles estavam fazendo. Eu não sabia que isso era de verdade, eu pensei que era de filme, eu não sabia que isso era de verdade. Se você leu aquele livro científico, acuradamente científico, no caso, Dan Brown, Símbolo Perdido, tem uma caixa que é usada de tortura com esse líquido respirável. E o cara perde a noção se tá dia, se tá noite, porque ele tá respirando água, e ele acha que tá morrendo afogado, e não morre afogado porque ele tá respirando esse líquido. Tem documentário também, Evangelion, também, né? Que eles entram na máquina. Mas não, ô Jeca, sabe por quê? Tipo, eu entrei em contato com isso, porque é uma sabedoria, assim, um pouco peculiar. É que tem um livro, Justiça Ancilar, que tem uma hora que elas estão numa nave espacial e, tipo, estoura a nave espacial e ela vai pro vácuo. E começa a descrição do que acontece com o corpo no vácuo do espaço. Eu falei assim, nossa, que interessante, vou pesquisar pra ver o que acontece realmente. E é isso que acontece no vácuo. O problema, né, tipo, da diferença de pressão que você tem no seu corpo e em outro lugar que seja, tipo, desse jeito, a hemoglobina, né, o seu sangue, ele começa a ferver por causa, tipo um fluido, né, com a diferença de pressão. É o que a gente estuda em fluidos. É que eu não estudo fluidos na física, né, eu só estudo Mas também você congelaria no espaço, né? Também, tem essas duas opções. A morte não é bonita em nenhuma das duas. O Murilo ganhou um extra de 40 minutos. Vamos encerrar esse podcast, pelo amor de Deus. Vamos lá. Inclusive, Murilo, corta a parte que eu dou spoiler aí de projetos futuros, tá? Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.